Olá, tudo bem? Aqui estamos para dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos indo agora para a segunda parte do nosso estudo sobre o juízo final, sobre o julgamento. Na primeira parte, nós estudamos alguns detalhes a respeito do santuário. Vocês puderam perceber a relação que o santuário tem com o ministério e com a pessoa de Jesus Cristo. Então foi um estudo bem interessante, eu acredito, e ficou esclarecida em muitas coisas importantes. Mas ali não esgotou o assunto do juízo. E nesses 3 vídeos, nós vamos ter 3 vídeos sobre o juízo, também não vai esgotar todo o assunto. Mas eu acredito que nós vamos aqui trazer bastante informações importantes e relevantes, tanto para mim quanto para você que participa conosco dessa série de estudo. Então seja mais uma vez bem-vindo ao programa Alerta Final e nós vamos prosseguir para o tema de hoje. Então, o julgamento de todos os habitantes da Terra, parte 2. Então vamos ver o que a palavra de Deus nos reserva. Eu quero mais uma vez chamar a sua atenção para a pergunta que estava presente lá no primeiro estudo. Se você continuar vivendo como está hoje, qual será a sua sentença no juízo final? É importante eu refletir sobre isso, porque o resultado depois de eu ser julgado, do processo de julgamento divino, o resultado é um resultado eterno. Uns serão condenados, destruídos para sempre, e outros terão o privilégio de viver a eternidade com Deus. E então eu preciso parar para pensar. A maneira como nós estamos vivendo hoje, ela mostra qual será o nosso final. Se seremos condenados ou se seremos absolvidos. Claro, aquele que está vivendo hoje de uma forma coerente com a vontade de Deus, vivendo uma vida de obediência a Deus, fruto da aceitação de Jesus Cristo como Salvador e Senhor da vida, e assim permanecer até o dia que morrer, ou até o dia que a porta da graça se fechar, a oportunidade se encerrar. Esse é um outro tema que a gente vai estudar aqui. Então, quem permanecer fiel dessa forma, é evidente que vai ser salvo, vai viver para sempre. Mas aquele que não aceita Cristo como Salvador, como Senhor da vida, e quer viver a própria vida de forma desregrada, desobedecendo a Deus, é evidente que essa pessoa será condenada, ela será destruída, infelizmente. Aquele que está vivendo de forma errada, contrária à vontade de Deus, pode, enquanto há tempo, no decorrer da caminhada, se voltar para Deus, é o que a gente chama de conversão. Só que nós não sabemos o dia de amanhã. Nós estamos vivos hoje, nesse momento, mas nós não sabemos o que pode acontecer conosco daqui a 5 minutos, 10 minutos. Quantas pessoas são surpreendidas, pela morte, estavam bem e de repente morreram. Então não vale a pena arriscar e ficar postergando, adiando essa entrega da vida a Jesus Cristo, harmonizar a vida com a vontade de Deus. Não vale a pena. Então vamos ao seguinte, o texto de Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31, nos diz o seguinte: Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então esse texto, deixa eu só pegar aqui o meu marcador, meu laser na verdade. Esse texto ele nos traz algumas informações muito importantes. Por exemplo, Deus não leva em conta o tempo de ignorância. O que é isso? Você só vai ser responsabilizado diante de Deus por aquilo que você conhece ou por aquilo que você teve a oportunidade de conhecer. Porque alguém, às vezes, tem a oportunidade de conhecer a vontade de Deus e essa pessoa rejeita. Essa pessoa, ela endurece o coração. Então, para Deus, é como se ela conhecesse, porque ela não conheceu por culpa dela. Então, inocente aqui, ignorante aqui, é aquela pessoa que não teve a oportunidade de conhecer a vontade de Deus. Então, Deus não vai julgar ela por aquilo que ela não conhecia.
e sim por aquilo que ela conhecia. Então, todos os seus pecados que foram frutos de uma vida de ignorância, de falta de conhecimento, e todos nós temos essa experiência. Então, todos nós já fizemos muitas coisas na vida achando que estávamos fazendo correto, e na verdade não estava. Mas era porque nós não tínhamos o conhecimento. Então, quando o conhecimento chega, nós precisamos então mudar de atitude. É aquele tema que nós estudamos sobre arrependimento, confissão e abandono de pecado. Se você não viu esse vídeo, vê aí no nosso canal ou na nossa página no Facebook ou no canal do YouTube, você vai poder ver esse e outros vídeos lá. Aí vem aqui. Agora ele anuncia a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar todo mundo. Então, se você e eu, se nós não queremos ser condenados no juízo de Deus, a gente precisa dessa experiência aqui, arrependimento, que nós também já aprendemos, que é metanoia, é a mudança de vida. Ok? Então, o julgamento divino é algo que nós não vamos escapar. Bom, não tem como escapar disso. Todos nós passaremos por esse julgamento. Essa é a mensagem que atravessa toda a Bíblia. Deus, o dirigente moral, do universo, ele convocará todos para um acerto de contas. Todos vão ter que acertar as contas com Deus. Não importa se é rico, pobre, branco, negro, brasileiro, americano, católico ou adventista, assembleiano ou espírita, não importa. Todo ser humano que já pisou, que está pisando ou que venha pisar nessa terra, terá que acertar as contas com Deus. Só que esse acertar contas, queridos, Deus ele vai estabelecer a sua justiça. Então, aqueles que são servos de Deus, aqueles que estão vivendo segundo a vontade de Deus, eles não precisam temer o juízo, porque no juízo eles serão absolvidos e viverão para sempre. Então, quem teme a justiça é aquele que está vivendo de forma errada, ok? Esse sim teme a justiça. Mas vamos lá. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então veja o texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Então todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo e vamos receber de acordo com o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Isso quer dizer o seguinte, o resultado da sua vida, porque depois que morreu, nada é contabilizado, seja para a sua condenação ou para a sua absolvição. Então o que é levado em conta é o que você fez ou deixou de fazer enquanto estava vivo. E não confunda isso aqui, a questão de cada um receber segundo o bem ou o mal que tiver feito, como sendo salvação pelas obras. Não é isso. É que as obras, elas simplesmente mostram, elas são simplesmente o resultado, o fruto da vida de uma pessoa que entregou a vida a Jesus Cristo, que aceitou Jesus como Salvador e Senhor da vida dela, e aquela pessoa que não aceitou Jesus como Salvador e Senhor da vida dela. É evidente que quem aceita Cristo como Salvador e Senhor da vida, é evidente que na vida dessa pessoa, fruto da relação que ela passa a ter com Deus, por meio de uma vida de oração, de estudo da Bíblia, é evidente que vai aparecer na vida dessa pessoa o fruto do Espírito. Essa pessoa vai ser uma pessoa mais amorosa, vai ser uma pessoa obediente a Deus, ela vai fazer aquilo que Deus quer que ela faça. Ela não come mais o que ela quer comer, ela come aquilo que Deus diz que é para comer, ela veste conforme as orientações de Deus, ela frequenta lugares que Deus diz que ela pode frequentar, ela não faz nada daquilo que Deus diz para ela não fazer. É resultado de ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Quem não aceita Jesus como Senhor e Salvador, embora às vezes até o professe como Deus, eu amo Deus, Ele é o meu Deus, embora faça essas profissões de fé, mas essa pessoa, na verdade, que não aceitou Jesus, ela vive uma vida desregrada. Então ela acha que pode comer de tudo, ela acha que pode ir para qualquer lugar, que pode usar, vestir o que quiser vestir, fazer o que quiser fazer, que ela não tem que dar conta a ninguém da vida dela. Então, isso é uma pessoa que não aceitou Cristo como Salvador, e dificilmente essa pessoa, se continuar dessa forma, achando que ela pode fazer o que bem quer e entende, que ela não vai ter que acertar contas com ninguém, dificilmente essa pessoa viverá para sempre. Muito difícil.
Agora, olha uma coisa interessante. Mesmo Jesus, que tanto falou sobre o amor do Pai, também ensinou que o dia do juízo viria. Em Mateus 12:36 diz assim: eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Então tem gente que só quer dar ênfase no amor de Deus, né? Jesus Cristo morreu por mim, Ele me ama, Ele vai me salvar. Isso é verdade, Ele morreu por todos nós, Ele nos ama e deseja sim nos salvar. Mas o próprio Jesus Cristo, que tanto falou de amor, Ele também avisou: no dia do juízo os homens haverão de dar conta. Então haverá um acerto de conta. O próprio Cristo deixa isso bem claro para todos nós. Agora veja, em nosso mundo caído, a injustiça ela prevalece. Para onde você olha, a gente vê um quadro de injustiça prevalecendo sobre a justiça. Com muita frequência, o pobre não recebe o que lhe é devido, enquanto aqueles que podem contratar os melhores advogados são absolvidos. Vivemos numa época em que a iniquidade se alastra e a desumanidade de uns para com os outros não conhece limites. O mal não pode ser controlado e a verdade está sempre na forca e o erro sempre no trono. Então, umas palavras interessantes, né, do James Russell. É um poema escrito em 1844, mas que retrata uma verdade crucial, inclusive nos nossos dias, no presente, né? Embora tenha sido escrito nessa data, mas veja que a sociedade, na época dele, já enfrentava esse quadro, que infelizmente ele não melhorou, ele foi pior. O mundo, ele não vai melhorar, ele vai de mal a pior. O que vai fazer é operar a mudança no mundo, fazendo com que haja justiça, com que haja equilíbrio, com que haja igualdade, será a intervenção de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quando Jesus voltar, nós vamos ter um tema aqui sobre a volta de Jesus também. Então, quando Jesus voltar, é que essa situação de desigualdade, de desprezo por aquilo que é correto, por aquilo que é bom. Hoje as pessoas, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, elas consideram como mal, como mentira. E aquilo que é mentira e que é mal, elas consideram como verdade. Então existe uma inversão de valores. De forma assim, predominante, o mal ele vai se alastrando de uma maneira assim, muito acelerada. E ele está presente, as consequências do mal. Nós já tivemos um estudo aqui também sobre a origem do mal. Então é possível que você seja vítima de algum tipo de mal. Problema no casamento, problema na sua vida financeira, problema na sua vida física. Então todos nós é possível que sejamos vítimas de alguma coisa, de alguma situação. Tá bom? Depois do Holocausto ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, muitos judeus abandonaram a fé em Deus diante do aparente silêncio divino. Pensaram que não mais podiam crer. Talvez você já estudou, já ouviu falar sobre o Holocausto, onde milhares de judeus foram mortos covardemente e muitos deles, infelizmente, como diz aí o texto, eles acabaram abandonando a fé. Há momentos na nossa vida em que a gente se sente sozinho. É possível que você que está vendo esse vídeo agora já passou por tantos momentos difíceis na vida ou esteja passando nesse momento e tenha buscado a Deus em oração, tenha ido a uma igreja, orado, pedido a Deus alguma resposta, alguma ajuda, e é possível que até agora, na sua percepção, Deus esteja em silêncio, em um aparente silêncio. E esse silêncio de Deus, às vezes, nos machuca, porque você fica em dúvida, sem saber o que fazer, para onde ir, sem ter uma revelação clara da vontade de Deus para a sua vida. E a coisa fica pior quando você está passando por algum tipo de sofrimento. Então, muitos desses homens aqui, que foram covardemente mortos, como você pode ver, cabeças
decepadas aqui. Muitos desses homens aí, infelizmente, acabaram perdendo a fé em Deus porque se acharam abandonados por Deus. Isso não foi um sentimento só deles. Várias pessoas passaram por isso. Inclusive, o salmista, ele reconhece abertamente a sua dificuldade em compreender como aqueles que rejeitam a Deus aparentemente prosperam. E ele diz assim, eu estou lendo aqui uma parte do Salmo 73, verso 2 e 3. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Não é assim o nosso mundo hoje? Pessoas que nem mesmo pensam em Deus parecem desfrutar uma vida boa. O salmista os descreve como sadios, livres de preocupações, prósperos, orgulhosos, violentos, zombadores, maldosos, arrogantes. Você pode ver isso nos versos 4 a 12. E eles ainda dizem, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Então ainda blasfemam de Deus. Talvez você conheça pessoas que não são tão bondosas, são pessoas arrogantes, são pessoas briguentas, são pessoas muitas vezes que têm um caráter duvidoso, mas essas pessoas têm aparentemente prosperado na vida, moram em casas boas, têm bons carros, se vestem bem, frequentam os melhores lugares nessa terra, têm dinheiro para passear, parece que eles não enfrentam dificuldade nenhuma. E você, que tem procurado viver de forma correta, tem procurado fazer a vontade de Deus, frequenta uma igreja talvez, ora, estuda a Bíblia, evangeliza, você procura fazer a vontade de Deus de alguma maneira e você está enfrentando inúmeras dificuldades, o casamento que está se acabando, o filho que está nas drogas, está desempregado, a empresa não está prosperando, enfim, são N problemas que você pode estar passando. E se for fazer um contraste entre você e outras pessoas que não estão buscando viver uma vida correta como possivelmente você está, talvez você fica com esse sentimento no coração, a semelhança do salmista, em pensar que Deus o abandonou e acabar se desviando e desacreditando desse Deus. Mas olha uma coisa interessante, o Salmo ele não para aí. No verso 17, a gente percebe o seguinte, que para o salmista foi muito difícil compreender e é difícil também para nós, mas a resposta a ele, a nós, vem por meio das palavras, destas palavras. E aí ele diz o seguinte, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Então olha que coisa interessante, quando ele olha para o santuário, quando ele entra no santuário, ele então percebe o destino dos ímpios. E aí ele pôde fazer agora um outro contraste. Aqueles que aparentemente eram ímpios, mas estavam vivendo aparentemente de forma abundante, parecia que não tinha problemas para eles, que não faltava nada, e eles assim permaneceram vivendo em rebeldia, embora prosperando aqui nessa terra de alguma maneira. O destino, o fim dessas pessoas não foi um fim bom ou não será um fim bom. Enquanto aqueles que, embora sofrendo, passando por algum tipo de dificuldade e adversidade, mas permaneciam fiéis a Deus, o fim dessas pessoas é a eternidade com Deus. E aqui a gente precisa parar para refletir um pouco no seguinte, por mais que eu viva, por mais que você viva, dificilmente nós vamos passar dos 100 anos, dificilmente. É nosso desejo viver muito, de forma abundante, com saúde e tal, mas dificilmente nós vamos passar dos 100 anos. Então imagine que você e eu tenhamos uma vida de sofrimento aí, que nos acompanha até os 100 anos de idade, até que a gente morra. Olha uma coisa interessante, Deus, se nós permanecermos fiéis, Ele vai nos dar a eternidade. Então pare e pense, o que são 100 anos de lutas e de sofrimento perto da eternidade? Você sabe o que é eternidade? É algo que não se acaba nunca mais. Na eternidade, você não vai mais derramar uma lágrima. Na eternidade, você não vai mais morrer e nem presenciar a morte, seja de amigos, seja de parentes. Na eternidade, você não vai enfrentar doenças. Na eternidade será alegria eterna, nunca mais acabar.
Então nós precisamos entender que mesmo tendo que passar por alguma adversidade, alguma luta aqui nessa terra, vale a pena permanecermos confiando e fiéis a esse Deus, porque Ele nos dará a eternidade. E enquanto aqueles que aparentemente não sofriam, porque é só aparentemente, eles, infelizmente, por terem vivido de forma infiel a Deus, eles não terão essa eternidade. Então, queridos, vale a pena permanecermos fiéis ao nosso Deus, pois há uma eternidade nos aguardando. Em Apocalipse, capítulo 14, no verso 6, nós encontramos a seguinte descrição. Vi outro anjo, diz o profeta, voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Então essa passagem do Apocalipse nos traz algumas coisas interessantes, né? Nos mostra um anjo como evangelho, não é qualquer evangelho, é um evangelho eterno, e é um evangelho, claro, que nos apresenta uma mensagem de consequências eterna. Existem vários evangelhos sendo pregados por aí, mas esse anjo enviado por Deus, somente ele tem esse evangelho eterno. E a gente vai entender aqui quem é esse anjo e a quem ele simboliza, ou esse anjo representa o quê, ou quem. Então vamos ver o seguinte, esse anjo, ou mensageiro, né? Anjo significa mensageiro, representa os servos de Deus empenhados na tarefa de proclamar o evangelho. A missão de pregar o evangelho foi dada aos discípulos. Você vai poder comprovar isso em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Quer dizer que hoje existe nesse mundo um povo especial com uma mensagem especial para ser dada aos moradores da terra. Então, a princípio, Jesus escolheu os discípulos e os discípulos começaram a pregar este evangelho, o evangelho da salvação. O evangelho que, uma vez sendo aceito na vida e obedecido às orientações que ali está, vai resultar em uma vida eterna com Deus. Por isso ele é o evangelho eterno. E ele foi confiado aos discípulos, e os discípulos cumpriram a missão, pregaram o evangelho. Só que os discípulos morreram, mas eles deixaram o legado, ou seja, a missão que era deles foi passando de mãos em mãos até chegar à nossa geração. Então hoje eu estou alistado nesse exército. Hoje você possivelmente está alistado nesse exército. Ou se não está, há um convite para que você se aliste nesse exército de discípulos de Jesus que estão empenhados em compartilhar essa mensagem de salvação, de esperança, de vida eterna para as pessoas. Esse evangelho, ele não é conforme o homem quer, o homem pensa, acha que deve ser. Não, esse evangelho é conforme está escrito na palavra de Deus. Nós precisamos encarar a Bíblia como um livro normativo, um livro de normas, um livro que dita para mim o que é que eu devo fazer e o que é que eu não devo fazer, e quais serão as consequências da escolha que eu fizer de acordo com essa orientação. Então é importante que a gente entenda isso. Ainda no capítulo 14 de Apocalipse, no verso 7, a gente lê assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo. Então, dentro desse evangelho eterno que esses mensageiros estão pregando, anunciando ao mundo, está a mensagem da chegada do juízo, pois é chegada a hora do seu juízo. E como eu falei para você que eu estou alistado nesse exército, então o que eu estou fazendo através desse vídeo é exatamente transmitindo para você parte desse evangelho eterno. Por que eu estou falando parte? Porque existem outras partes que nós ainda vamos estudar. Já estudamos algumas e existem ainda outras partes. E dentro dessa mensagem do Evangelho Eterno está o tema do juízo. Então Deus quer que as pessoas sejam comunicadas, que elas sejam avisadas que é chegada a hora do seu juízo. Essa mensagem ela é de suma importância porque é o anúncio do dia do acerto de contas. Finalmente chegou a hora do julgamento. A Bíblia ela está cheia de afirmações que confirmam a existência de um juízo para a raça humana. E a gente vai observar algumas delas. A primeira delas, Eclesiastes capítulo 12, verso 14, diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, esse verso nos revela algo muito sério e importante. Deus vai trazer a juízo todas as obras. Todas, não vai ficar nada sem passar pelo processo, pelo tribunal de Deus.
Todas as obras. E para que você entenda a extensão disso, aí aqui diz até as que estão escondidas. Aquilo que você pensou e ninguém sabe. Aquilo que você fez e ninguém sabe. Tá ok? Ainda que tenham sido coisas boas. É claro, se foram coisas boas, então o resultado, a sentença no juízo será algo bom. Mas se foi algo ruim, algo mal, é evidente que a sentença, o resultado do juízo, para você, se for o caso, ou para mim, não será um resultado bom. Então é importante que eu entenda isso. Não dá para esconder, queridos. Tem uma passagem que diz assim, o pecado há de lhe achar. Então eu posso esconder o pecado da esposa, do pai, do filho, por um mês, por 2 meses, por um ano ou mais, mas a Bíblia garante que isso não vai ficar escondido para sempre. Deus sabe de todas as coisas e um dia isso nos será apresentado. Por isso não vale a pena vivermos em desobediência a Deus. Lutemos para que pela graça de Deus a gente consiga viver uma vida de obediência a Ele. Atos 17:31 diz, porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Então existe o dia em que Deus vai exercer o juízo sobre a humanidade. E o texto enfatiza, ele vai julgar com justiça. Por quê? Os tribunais da terra, eles cometem erros. Os juízes terrestres, alguns se vendem, se deixam ser subornados. Mas com Deus não acontece isso. Deus nunca vai culpar o inocente ou inocentar o culpado. O juízo de Deus será um juízo justo. Todos aqueles que não se salvarem, todos que não viverem para sempre, vai ser porque escolheram isso. Escolheram isso, embora professassem de boca, de forma teórica, professassem que amava a Deus, que queriam a salvação, que queriam ir para o céu, mas essas pessoas negavam isso pela maneira como viviam. Diziam que amavam a Deus, mas viviam uma vida de transgressão, de desobediência a Deus. Então elas não podem ser salvas, elas não podem viver para sempre. E no juízo divino, elas então serão condenadas. 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, está o seguinte, porque importa que todos nós compareçamos ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. A gente já analisou esse texto lá atrás, então deixa eu avançar aqui. Mas a grande pergunta é, quando acontece o juízo? Como saber o tempo exato em que esse julgamento terá ou teria início? Se nosso destino eterno está em jogo, não deveríamos preocupar-nos por estudar a profecia a fim de estarmos preparados? É o nosso objetivo aqui, esclarecer pela palavra de Deus quando esse juízo irá acontecer ou deveria acontecer. Tá bom? Nós vamos responder a essa pergunta. Você lembra que apareceu essa pergunta aqui, essa mesma imagem, no primeiro estudo. O que aconteceu em 22 de outubro de 1844, 175 anos atrás? Claro, a contar desse ano, nós estamos em 2019, é o ano que eu estou gravando esse estudo, esse vídeo. Talvez você está vendo esse vídeo já depois de 2019, o vídeo vai ficar disponível aí na internet, então é possível que você esteja vendo ele já há alguns anos à frente. Mas no momento em que estou gravando esse vídeo, que é 2019, julho de 2019, então 175 anos atrás, o que aconteceu em 22 de outubro de 1844? É o que nós vamos responder. Observe o seguinte, ainda enfatizando mais detalhes sobre o dia do juízo. No Apocalipse está o maravilhoso final da história que começa no Gênesis. Portanto, para saber quando começa o juízo, que o Apocalipse menciona, é preciso rever na história bíblica quando se realizava o juízo em Israel, o povo de Deus no Velho Testamento. Então é importante a gente se voltar lá para a época do Antigo Testamento. Segundo o Mishnah, que é a coleção dos escritos judeus, o juízo de Israel começava no primeiro dia do 7º mês, com a festa das trombetas, e terminava no 10º dia, com a cerimônia da expiação. Até hoje, esse dia é denominado pelos judeus como Yom Kippur.
que significa literalmente dia do juízo. Nesse dia, cada verdadeiro israelita renovava sua consagração a Deus e confirmava seu arrependimento, ficando assim perdoado e limpo. Você lembra, no estudo do santuário, que o sistema do santuário foi um sistema pedagógico que Deus escolheu usar para mostrar de forma prática, de forma vivencial para os seus filhos o plano da redenção, o plano de salvação. Então, naquele santuário, que era uma cópia do santuário celestial, você lembra disso? Nós vimos que o santuário terrestre que Deus mandou eles construírem, o santuário celestial serviu de modelo para essa construção. O que acontecia nesse santuário terrestre era uma amostra, por meio de símbolo daquilo, do ministério de Cristo para salvar a humanidade. Então, assim como os cordeirinhos eram mortos, Cristo tinha que morrer, certo? Aqueles cordeirinhos que eram mortos apontavam para Jesus Cristo. O sacerdote que desenvolvia o trabalho também era símbolo de Cristo, como nosso sumo sacerdote. O dia do juízo lá no santuário terrestre, que era chamado o dia da expiação, então era considerado o Yom Kippur, que era o dia do juízo. Então, quando acontecia a purificação do santuário terrestre, estava acontecendo o dia do juízo. Então, grava isso. E Deus estava ali ensinando sobre as realidades futuras, daquilo do plano de salvação. Então, nesse dia, no dia da expiação, o sumo sacerdote de Israel efetuava a limpeza ou purificação do santuário, com sacrifícios de animais. Note agora o que a Bíblia diz a esse respeito. Observe o seguinte: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Ou seja, as coisas do santuário terrestres, elas eram figuras das coisas que se acham nos céus. Elas eram apenas uma maquete, um modelo, um símbolo daquilo que se achava nos céus. E o texto está dizendo que é necessário que essas coisas, se referindo às do santuário terrestre, se purificassem com tais sacrifícios, o sacrifício dos animais. Mas as próprias coisas celestiais, agora fazendo menção ao santuário celestial, lá a purificação deveria ser de que forma? Com sacrifícios a eles superiores. Então, o sacrifício de Cristo é superior ao sacrifício do Cordeirinho. O ministério sacerdotal de Jesus Cristo é superior ao ministério sacerdotal que os seres humanos desenvolviam no santuário terrestre. Por isso que está falando aqui, com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, está vendo? Porém, no mesmo céu, para compadecer agora por nós diante de Deus. Hebreus capítulo 9, verso 23 e 24. Então, olha que coisa interessante. Um santuário no céu e o juízo. Assim como o dia da purificação do santuário de Israel, que era o santuário terrestre, era o dia do juízo para aquele povo, está claro que o dia da purificação do santuário celestial será também o dia do juízo da humanidade. Então, grava isso. Quando o santuário terrestre passava pelo processo de purificação, ali estava acontecendo o dia do juízo para aquele povo. Você já aprendeu no estudo passado que eles tinham que se quebrantar o coração, tinham que se arrepender para que Deus os aceitasse. Então, a purificação do santuário celestial também é o dia do juízo, só que agora para toda a humanidade. Está acontecendo aquilo que era simbolizado por meio do santuário terrestre. Ok? Agora veja, mas quando aconteceria isso, a purificação do santuário celestial? Se descobrirmos essa data, teremos descoberto a data do início do julgamento do planeta em que vivemos. Não é fascinante isso? Então, se a gente descobrir quando era que o santuário celestial deveria ser purificado, então a gente descobre o dia do juízo de toda a humanidade. Algumas pessoas elas associam o juízo de Deus aos terremotos, aos maremotos, essas destruições que ocorrem na natureza. Mas não é. Isso aí são consequências, tá bom? São consequências do planeta, na sua grande maioria, as pessoas estarem vivendo em desconformidade com a vontade de Deus. Mas o juízo, o julgamento de Deus, ele é
Ele é no aspecto como nós estamos estudando aqui, conforme a Bíblia está assim nos revelando, tá bom? Se você abrir sua Bíblia em Daniel, no capítulo 8, no versículo 14, você vai encontrar esse texto aqui, ó. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, grava bem isso. Aqui, Daniel, profeta, está falando de uma purificação... Desculpa. Ele está falando de uma purificação do santuário que deveria acontecer depois de 2.300 tardes e manhãs. Então, a gente vai entender isso aqui. Para a gente entender esse detalhe, é muito importante se atentar para o seguinte. Essa profecia ela não pode se referir à purificação do santuário de Israel. Por quê? Porque essa purificação no santuário de Israel lá acontecia a cada ano. Então, todo ano tinha uma purificação do santuário. E o profeta Daniel está falando de uma purificação que aconteceria depois de 2.300 tardes e manhãs. Aqui ele está falando necessariamente da purificação do santuário nos céus. E isso é confirmado pela própria Bíblia. Depois você pode ler aqui Hebreus 9, 25 e 26. Isso quer dizer que se descobrirmos quando termina essa profecia, quando ela começa e termina, teremos descoberto o dia da purificação do santuário celestial, ou seja, o dia do juízo dos seres humanos. Então vamos entender o texto. O texto é Daniel 8,14, que diz até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria então purificado. Tá bom? Para a gente entender esse texto, você precisa prestar atenção no seguinte: um dia em profecia. Então, dentro de um contexto profético, um dia de 24 horas, ele é usado de forma simbólica e ele representa um outro período de tempo. Então, em primeiro lugar, é preciso ter em mente que em profecia um dia equivale a um ano. Então, quando nós estamos dentro de profecia, dentro de um contexto profético, um dia de 24 horas, ele equivale ou ele simboliza um ano. A gente pode ver isso nessas passagens que a gente vai ler na estante. Antes da gente ler essas passagens, eu preciso explicar esse detalhe para você. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, está quando Deus estava criando o mundo, criando o planeta Terra, há uma frase que se repete em todos os dias da semana, e diz assim, ó: houve tarde de manhã o primeiro dia, houve tarde de manhã o segundo dia, houve tarde de manhã o terceiro dia, e assim segue. Você vai ver isso lá em Gênesis, no capítulo 1. O que é que a gente percebe aqui? Uma tarde e uma manhã forma um dia, certo? Uma tarde é se referindo à parte escura e uma manhã se referindo à parte clara, forma um dia. O dia ele é dividido em duas partes, são 12 horas de escuro, 12 horas claro. Tá ok? Basicamente isso. Então você já sabe que uma tarde e uma manhã formam um dia. Então 2.300 tardes e manhãs, na verdade, são 2.300 dias. Pegou? Deu para entender aí? Uma tarde e uma manhã formam um dia. Então, nós estamos falando de 2.300 tardes e manhãs. Então, nós estamos falando de 2.300 dias. Como é profecia, o que é que a gente faz? Transforma esses 2.300 dias em ano. Porque em profecia, um dia simboliza um ano. E aqui eu peço que você não confunda com o que o apóstolo Pedro falou, quando ele diz assim, ó, que um dia para Deus é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. Ali ele não está falando dentro de um contexto profético, como nós estamos abordando aqui. O que Pedro quer dizer ali é que Deus ele não está preso ao tempo, Deus ele é atemporal. Ou seja, para Deus o tempo não passa, o tempo passa para a gente. Então nós precisamos do dia de 24 horas, precisamos do mês, precisamos da semana, precisamos do ano, desse processo de contagem de tempo. Deus é eterno, Deus não está submetido a isso, tá bom? Ele não está como Deus soberano, onisciente, todo-poderoso. Ele não está, Deus não é limitado pela geografia, nem é limitado pelo tempo. Então é isso que Pedro quer dizer, não importa. Um dia para Deus é como 1.000 anos, 1.000 anos é como um dia, isso não faz diferença nenhuma, tá bom? Mas se tratando desse contexto de profecia que nós estamos estudando, então não se aplica esse princípio. Dentro desse contexto aqui, um dia ele representa um ano. Vamos ler o texto então. Números capítulo 14, verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, agora veja, 40 dias, cada dia representando um ano, tá vendo?
cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Vamos ver o outro profeta Ezequiel, o que é que ele diz? Ezequiel 4, 6 e 7. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-á sobre o teu lado direito e levará sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Então, dentro de um contexto profético, um dia equivale a um ano. Então, agora a gente já sabe que 2.300 tardes e manhãs correspondem a 2.300 anos. As 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. Tá ok? E o que é que o profeta dizia? Que depois de 2.300 anos, então, o santuário seria purificado. Se descobrirmos quando termina essa profecia, teremos descoberto o dia da purificação do santuário celestial, ou seja, o dia do juízo dos seres humanos. Nós vamos encerrar o estudo por aqui, tá bom? E nós vamos no próximo estudo, na parte 3, não para o vídeo agora, eu tenho um recado para você ainda, mas na parte 3 desse estudo nós vamos descobrir quando foi que começou a contagem dos 2.300 anos e quando que terminou essa contagem. Então, quando terminou os 2.300 anos, começou então o juízo de toda a humanidade. Então, olha que coisa impressionante. Que você atente-se para esse estudo, que você o considere, que você leve ele a sério, que você tenha o desejo de aprender sobre isso, porque sua vida está relacionada com isso. Se nós já estivermos no período desse juízo, e como a pergunta lá no início do estudo, se a sua vida terminar agora da forma como você está vivendo hoje, qual seria a sua sentença? Qual seria o seu resultado? Deus que sabe. Sim, Deus sabe. Mas o fato de Deus saber, isso deveria nos preocupar, porque mostra que a gente não pode esconder nada dele. E a única maneira de nós sermos absolvidos nesse juízo é se nós estivermos vivendo de forma coerente com a vontade revelada dele para a nossa vida. Aquilo que ele revelou para mim, aquilo que ele revelou para você. E aqui não estou falando de revelações de sonho, revelações provenientes de visões, tal, não. Eu estou falando de revelação proveniente da palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. Na Bíblia está escrito a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu preciso me dirigir a esse livro com muito respeito, com muita reverência, e buscar entender nesse livro a vontade de Deus para a minha vida e então analisar se eu estou vivendo de acordo com essa vontade ou não. Se não estiver, como nós estudamos o tema do perdão, eu preciso reconhecer as minhas faltas, os meus pecados, confessá-los a Deus, e Ele vai me perdoar e nós vamos poder continuar a nossa caminhada com Deus de forma sadia. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e que você continue participando dessa série de estudos. Se você não viu os temas anteriores, dá uma passada no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook e dá uma olhada nesses vídeos lá, ok? Então, o recado que eu tenho para você é exatamente isso, antes de nós orarmos. Não deixe de acessar, tá bom? De buscar o nosso canal. Você vai digitar alerta final, _7, e você vai chegar ao nosso canal. Chegando lá, eu peço que você ative o sininho, porque aí você vai ser avisado sempre que a gente lançar um vídeo novo no canal. Peço que você curta, dê o seu joinha lá também, lá vai estar o local. E se não é inscrito no canal, clica lá no botão se inscrever, tá bom? Isso é muito importante que você faça isso. Já na nossa fanpage, você vai digitar no seu campo de busca do Facebook, assim, @alertafinal com 2L no final. Tá bom? É 2L mesmo, isso aqui não foi porque eu errei não, alerta final com 2L. E aí você vai chegar na nossa fanpage. Chegando lá, eu peço que você faça a mesma coisa, se torne um seguidor, curta, compartilhe, faça seu comentário, dê sugestões, faça crítica, fique à vontade. O importante, como já disse, é a sua interação. Se quiser também entrar em contato por meio do WhatsApp, aqui está o WhatsApp, você pode ficar à vontade, tá bom? Então, que Deus te abençoe ricamente, que Deus abra sua mente para que você possa entender esse assunto e outros assuntos que nós vamos estudar. Ok? Eu vou voltar aqui um slide para a gente fazer uma oração.
para que Deus nos abençoe ricamente. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um estudo realizado. Nós estamos dedicando um tempo para aprender sobre o juízo final. Esse momento ele é chegado. Todos nós teremos que acertar as contas com o Senhor. E a única forma de sermos absorvidos é estar com a nossa vida rendida aos teus pés. É ter aceitado e permanecer com o Senhor como nosso Salvador e como o Senhor da nossa vida. Abençoa essa pessoa que está vendo esse vídeo, que está orando comigo nesse momento, e ajuda ela a entender a clareza, a profundidade e a relevância desse assunto, dentre outros que já estudamos e que vamos estudar. E não importando quem seja essa pessoa ou como esteja a vida dela, faça ela entender que o Senhor a ama, que o Senhor deseja viver uma eternidade ao lado dela. Completa na nossa vida aquilo que está além da nossa capacidade. O Senhor é o Deus do impossível, e eu peço que as coisas impossíveis que precisam acontecer na nossa vida, e por serem impossíveis nós não temos condições nenhuma de praticá-las, de exercê-las, porque não depende de nós, nós somos extremamente limitados. Então opera os impossíveis na nossa vida. Por favor, eu te peço, agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo.